Muito bem, gente. Bom dia. Domingo, dia 25 de janeiro de 2026. Capital ou Povo Trabalhador, mais uma vez no ar. Vamos dar prosseguimento às nossas discussões sobre a política e a economia da década de 30 até os governos de PT, Temer e Bolsonaro, como eu havia prometido. E do ponto que eu parei, nós estávamos no momento em que Getúlio Vargas entra na guerra do lado dos aliados e percebe que seu governo, sua ditadura do Estado Novo, estava chegando ao fim. Mas do ponto de vista econômico, o Brasil tinha avançado e avançado de uma forma bastante importante. Além da siderurgia, representada aí pela Companhia do Vale do Rio Doce, a CSN, a siderúrgica de Volta Redonda, e de máquinas pesadas, como motores de avião, tratores e caminhões, o Brasil havia se tornado autossuficiente em bens de consumo, muito em função da escassez causada pela guerra e da necessidade de manter a balança comercial equilibrada. Em relação às reservas cambiais, o Brasil saltou de 70 milhões no início da década de 30 para 700 milhões perto de 1945, denotando aí um superávit contínuo, constante na balança comercial e uma entrada de dólares também constante. Na política, o que a gente podia sentir era uma pressão que vinha basicamente das elites, daquelas elites agrárias que sempre foram oposição a Getúlio, e de camadas médias, ou seja, da classe média urbana, altamente conservadora e moralista, pedindo que ele abandonasse o governo, fazendo uma campanha através dos jornais, o jornal famoso do Carlos Lacerda, uma figura que vai ser central aqui, como nós veremos. E ele cede e lança como candidato o seu ministro da Guerra, o Eurico Gaspar Dutra. O Marechal Eduardo Gomes seria o candidato da oposição. Nesse momento, estavam se formando os primeiros partidos nacionais do país. Antes, você tinha apenas partidos locais, pequenos e pulverizados. Uma nova lei eleitoral, promulgada por decreto por Getúlio, limitava o número de partidos a 20, o que tornava mais difícil para que esses partidos pequenos tivessem um papel hegemônico na política e deixassem para partidos nacionais e maiores um protagonismo maior. Então, daí nasce a UDN, a União Democrática Nacional, que representava justamente essas elites agrárias mais atrasadas e essa classe média ultraconservadora e urbana. O PSD, que na verdade nasce da burocracia do governo, nasce da burocracia do governo, tem como seus expoentes, por exemplo, o ministro da Justiça de Getúlio, Tancredo Neves. Depois vai se somar ao PSD, o ex-prefeito e ex-governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, entre outros. Sem falar na filiação do ex-simpatizante do nazismo e agora simpatizante dos Estados Unidos, virou um liberal, o Eurico Gaspar Dutra, candidato a presidente. Getúlio dá uma declaração dizendo que sairia mesmo, que ia para a sua cidade natal e não ia participar do processo eleitoral de forma alguma, mas muito se dizia, de uma forma anedótica, mas talvez não tão anedótica assim, que Getúlio dizia uma coisa, discretamente insinuava outra e fazia uma terceira. Esse era Getúlio Vargas. E ele continua no cargo.
mesmo com as duas candidaturas, e sendo pressionado por esses setores. A população não pressiona, muito pelo contrário. Por volta de 44, perto já de 45, surge um movimento chamado queremismo, que significava queremos Getúlio, e era um movimento popular. Muito desse movimento, dessa adesão popular, vinha da legislação trabalhista que ele fez. A CLT foi promulgada em 43, dos institutos de assistência, que é o embrião aí, além daquela lei de 1920, mas o embrião de fato da Previdência Social, e do esforço que Getúlio fez de fazer uma mínima distribuição e fazer uma mínima proteção do trabalho. É claro que ele sempre pensou ou antecipou uma neutralização dos movimentos socialistas, comunistas e anarquistas. Ele fazia isso de uma forma preemptiva, antes que esses movimentos pressionassem por essas medidas. Mas, de qualquer forma, elas existiam e elas conquistaram a população. E o movimento queremista foi tomando forma. Até porque Getúlio Vargas gozava de um carisma muito grande. E os candidatos, tanto o Eduardo Marechal Eduardo Gomes, quanto o Dutra, tinham um carisma de um poste. Para você ter uma ideia, Eduardo Gomes foi a um sindicato expor a sua plataforma política e a única coisa que ele conseguiu dizer foi muito obrigado. Ou seja, eles eram muito ruins. Eles não tinham nenhuma ligação com o povo, nenhuma empatia com o povo. Ambos militares, vamos dizer a verdade. Mas muito bem. O movimento queremista pressiona e pressiona de uma forma importante setores, inclusive setores militares, preocupados com a possibilidade de um continuismo de Getúlio. Em 45, dão um golpe. Pela primeira vez, as três forças armadas juntas dão um golpe de Estado e depõem Getúlio Vargas, de Vargas São Borja. Essa vai ser uma marca da nossa história. Já era antes, né? A de que militares estão acima da política e eles podem decidir em nome dos políticos ou acima dos políticos nas horas de impasse na sociedade. Isso vai ser uma marca e que está aqui até hoje. De maneira que Dutra herda uma economia bastante satisfatória. Ou seja, as bases da industrialização estavam montadas. Precisava avançar mais em indústria pesada e em infraestrutura. Construir ferrovias, hidrelétricas, e, assim, investir em energia elétrica para ter industrialização. Mas ele herda também um acordo que Getúlio cumpriu e ele também cumpriu. O capitalismo brasileiro ele está calcado em um tripé. O tripé ele é o monopólio da terra, isso aí, desde sempre, a superexploração do trabalho e a dependência externa. Getúlio tinha mexido em dois desses tripés. Ele tinha mitigado a superexploração do trabalho, criação da CLT, valorização do salário. Tinha também diminuído a dependência externa. Nós passamos a ser autossuficientes em bens de consumo, por exemplo, e avançávamos na indústria pesada. Mas ele jamais mexeu no monopólio ou sequer citou o monopólio da terra. Muito em função
de que o capital que vinha para financiar a indústria, principalmente São Paulo, saía dessa burguesia agrária. E havia um acordo tácito em que eles investiam o seu capital, na verdade lucraram bastante, em troca de sequer a questão da terra ser tocada, o que levou um atraso muito grande nas áreas rurais, um atraso muito grande no campo, como nós veremos na frente. Esse foi o resultado desse acordo. Um acordo ruim, mas talvez era um acordo necessário para aquela época. Dutra, então, modificado com uma nova estampa, a estampa de liberal, se aproxima dos Estados Unidos e adota uma política de absoluto livre comércio com a maior potência do mundo. Evidentemente que isso trouxe prejuízos grandes para a economia. Ele liberou as importações, o que atingiu a indústria de bens de consumo, principalmente. E para manter a balança comercial mais ou menos equilibrada, ele usou as reservas cambiais, ou seja, ele queimou o que o Brasil acumulou, né, nos últimos 15 anos. Ele, em 4 anos, queimou para manter esse fluxo de importação e essa demanda aqui, que existia mesmo de fato. E, por outro lado, como eu já disse, prejudicou em parte a indústria local, a indústria de bens de consumo. Evidentemente que isso, do ponto de vista econômico, foi muito ruim. O uso das reservas segurou a inflação, mantendo o câmbio valorizado ou supervalorizado por um tempo, até quando chegou o limite em que as reservas estavam caindo e a inflação começa a subir. Do ponto de vista político, o que ele fez foi ceder a uma pressão das burguesias unidas para banir o Partido Comunista, que tinha tido um desempenho razoável nas eleições de 46, né, constituinte de 46. Luiz Carlos Prestes foi eleito senador. Existiam 9 deputados do Partido Comunista. E na Assembleia Legislativa do Distrito Federal, que naquela época era no Rio de Janeiro, tinha maioria de comunistas. Em 48/49, o PCB volta, naquela época PCdoB, volta para a ilegalidade, com o argumento ridículo de que ele não era um partido legítimo nacional, ele era, na verdade, uma extensão da União Soviética e da sua influência aqui no país. Argumento que vai se repetir em toda a decisão arbitrária que seria tomada a partir de então. E não há mais nada a dizer sobre o governo Dutra. Foi um governo absolutamente medíocre, como era esperado. E eu tenho a impressão que, se fosse Eduardo Gomes, talvez fosse até pior. Em 50, é evidente que Getúlio volta. Todo mundo já sabia. Havia cartazes no Rio de Janeiro, em 48, 49, dizendo ele voltará. E voltou. Em 1950, Getúlio volta como presidente da República, agora eleito pelo voto popular, com uma ampla vantagem, uma facilidade muito grande de se eleger. O seu principal concorrente era novamente a topeira do Eduardo Gomes, então foi muito fácil para ele, e ele assume o poder no Palácio do Cadete. Mas com o Brasil já um pouco diferente do que ele imaginava, do que ele havia deixado. Mas
já vivia com a pressão inflacionária, uma redução dos salários. Mesmo assim, ele inicia o seu programa que se baseava em combate à dependência externa através do controle e do monopólio do Estado sobre setores estratégicos, ou seja, petróleo e energia, e combate às desigualdades sociais. Esse era o programa dele. A segunda coisa mais difícil de executar. Mas as primeiras não foram fáceis. A campanha do petróleo, o petróleo nosso, a fundação da Petrobras, ela é marcada por conflitos com a burguesia, principalmente com a burguesia mais atrasada e com aqueles setores da classe média que eram muito representados por Carlos Lacerda e seu jornal. Mesmo assim, ele ganha imenso apoio popular e a campanha O Petróleo é Nosso acaba desaguando na criação da Petrobras. Havia uma pegadinha de quando a UDN percebeu que a Petrobras seria criada, que havia base popular e que o Congresso não poderia fazer nada, a UDN faz uma emenda na lei de criação para que a Petrobras fosse uma empresa exclusiva do Estado, não fosse de capital misto, que assim ela não ia se sustentar. Getúlio reverte essa situação e funda a Petrobras como uma empresa de capital misto com controle acionário do governo. A questão do monopólio estatal da energia, dos setores estratégicos, era fundamental para ele. Ele queria criar uma empresa de energia elétrica, não conseguiu, mas ele investiu em usinas hidrelétricas e aumentou a produção de energia para 36%. Nessa época, a configuração da economia já era outra. Nós começamos a viagem em 30 com os produtos primários compondo mais de 75% das exportações. Agora, eles não chegavam a 56%. Havia uma mudança qualitativa e quantitativa na economia. No entanto, a pressão inflacionária que foi gerada, primeiro, pelo movimento que Dutra fez, inclusive queimando as reservas internas. Você imagina hoje, né? Um presidente da República vai lá e queima todas as reservas internas. Isso é impensável, né? Isso é impensável. Alguém chega, nós temos 350 bilhões de dólares, né? Eu vou queimar tudo para favorecerem a importação, o BID vai custar 80 mil, ninguém vai respeitar essa pessoa, né? Ela vai ter que se mudar do Brasil, quem fizer isso. Mas o Dutra fez. E a outra coisa foi a mudança da prioridade dos Estados Unidos, para o bem ou para o mal. Começava a guerra da Coreia e ele muda seus investimentos, os Estados Unidos mudam seus investimentos para outras regiões, inclusive a própria Coreia, mas também o Oriente Médio, por questões geopolíticas. Essa flutuação de dólar desvaloriza nossa moeda, mais ainda, gerando inflação. A burguesia, os industriais, a burguesia agrária, o que faz? Diminui o salário para manter sua margem de lucro. E isso aí leva a uma convulsão social. E uma pressão sobre Getúlio.
Isso já a partir de 53 e torna-se crítico em 54. Evidentemente que a oposição aproveita esse momento para apertar mais ainda Getúlio Vargas. E a oposição o faz e o ataca. Para a infelicidade de todos, acontece um atentado, chamado atentado na Rua Toneleiros, com esse histriônico jornalista Carlos Lacerda. Nós falaremos dele ainda. Isso é uma figura bem lamentável mesmo. E um oficial da aeronáutica que fazia a segurança dele. O Carlos Lacerda toma um tiro no pé e o oficial infelizmente morre. Isso gera um escândalo. E a aeronáutica, passando por cima de todo o ordenamento jurídico do país, toma para si as investigações e faz quase que um tribunal e um QG na sua base no Galeão, que foi chamado de República do Galeão. República do Galeão, isso mesmo. E começa as investigações. Invade, inclusive, o cadete, atrás de documentos de Gregório Fortunato. Gregório Fortunato era o chefe de segurança de Getúlio. Na verdade, descobrem indícios de corrupção, ou seja, o patrimônio de Gregório era muito, muito superior ao que ele ganhava, mas nada ligava a Getúlio. Mas a pressão era muito grande. E mais uma vez, os militares, que um dia ajudaram-no a ser presidente da República, o cercavam pela segunda vez. A primeira tinha sido em 45. E exigiam a renúncia de Getúlio. Getúlio tinha duas alternativas: ceder, renunciando e sair desmoralizado do governo, quase que admitindo crime de corrupção, pelo qual ele era acusado e sem nenhuma prova, ou resistir e ser deposto pela República do Galeão, pela aeronáutica. E no dia 24 de abril, por volta das 8 horas, ele toma uma terceira decisão. Ele dá um tiro no peito e morre. E escreve aquela célebre carta-testamento, onde ele, segundo as suas palavras, passa da vida para entrar na história. Não há uma dúvida. Ele nem entraria de qualquer jeito, sobre outras circunstâncias. Mas ele toma essa decisão. E, de repente, a pressão popular, que era tamanha contra ele, vira contra a oposição. Os populares quebram os vidros da Standard Oil, que fazia muita pressão contra a criação da Petrobras. Eles vão e vandalizam o jornal do Carlos Lacerda, sem falar que sai atrás dele. Eu não sei como é que ele fugiu com aquele pé com um tiro, mas ele fugiu. Ou seja, houve uma enorme comoção em torno do suicídio de Vargas. Uma enorme comoção. Sem mencionar que ali já estava presente o ministro do Trabalho, que ajudou, pelo menos parcialmente, a acalmar os ânimos dos trabalhadores por um ano, e que tentou dar um aumento de 100% no salário mínimo, um gaúcho, um sujeito chamado João Goulart, sobre o qual nós vamos discutir bastante. E estavam nessa, assim, eles começaram a ser, Getúlio começou a ser quase beatificado. Na transferência do corpo dele para São Borja, na saída do Catete, tinha pelo menos 1 milhão de pessoas. E a oposição mal podia botar a cara na rua. Não apanhava mesmo. Apanhava. Gerou ondas de violência. Como eu falei, eles quebraram as vidraças da Standard Oil.
né, que fazia oposição, fazia lobby, na verdade, né? Ele fazia lobby para os oposicionistas da criação da Petrobras. Essa era a situação ao final do suicídio de Getúlio. Mas e a economia? Bom, nós tínhamos aí, mais uma vez, as bases para a industrialização e para vencer a dependência. Tem uma questão que é colocada por vários teóricos, que não é possível vencer só a dependência, diminuir a superexploração do trabalho, sem mexer no monopólio da terra. Não é possível mexer no monopólio da terra sem mudar a superexploração do trabalho. Essa é uma questão que a gente deve levar como reflexão. Mas, ao fim e ao cabo, essa era a situação do Brasil. Herdava aí uma inflação que, na verdade, persistiria por mais tempo, mas, ao mesmo tempo, tinha aí as bases da industrialização ainda mais avançadas. Esse foi o legado mais consistente de Getúlio Vargas. Mas é isso aí, ficou até curto, acho que ficou conciso. Semana que vem a gente volta, vamos avançar, chegamos em 54, vamos discutir um pouquinho Juscelino e depois João Goulart e entrar na economia da ditadura militar. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Quem gostou, dê o like, compartilhe. E vamos lá. Até semana que vem.